Boa tarde, meus queridos irmãos do Centro Espírita Leon Denis de Porto Alegre. Eu sou Janete de Azambuja Correia, falo de Porto Alegre, do recinto do meu lar. Sou trabalhadora do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, no bairro Camaquã, e colaboradora da nossa querida Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Nós vamos hoje conversar sobre a fé e a coragem em tempos de crise. Mas primeiramente vamos nos conectar com Deus, com Jesus, com a espiritualidade de luz que nos guia em todas as nossas tarefas na seara espírita e que está conosco no dia a dia, apacentando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos, com gratidão a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos encarnados e de servir, pela oportunidade de nos tornarmos cada dia melhores. Por tudo, enfim, meu bom Deus, meu Pai, que nós possamos neste momento nos conectarmos em pensamentos, em sentimentos, voltados todos juntos para o ideal de paz, de saúde e de felicidade. E assim, com essa certeza de que a boa vontade nos une, de que os nossos bons sentimentos nos tornam cada vez mais irmãos. Nós pedimos a Deus, a Jesus, a esses amigos de luz, que nos permitam, nesta tarde, conversar sobre o Evangelho do Cristo e fortalecermos as nossas almas para os dias vindouros, para os momentos que estamos vivenciando. Que assim seja. Primeiramente, nós vamos ler um trechinho do Evangelho, para abastecermos os nossos corações. Escolhemos do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, o item 18, Bem e mal sofrer, que nos diz assim: quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. E é sobre essas tribulações que nós vamos conversar um pouco hoje, falando sobre este tempo de crises que nós estamos vivenciando em toda a humanidade. Estamos no meio de uma pandemia causada por um vírus que nos adoece, que pode nos tirar a vida física, que nos preocupa, que nos colocou em isolamento dentro dos nossos lares. Uma situação que provavelmente não tínhamos vivenciado na atual existência, nesta oportunidade encarnatória. Mas o que o Evangelho nos diz sobre a crise? Lá no nosso Evangelho consta um trecho que nos diz
que o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra. Ou seja, tudo está baseado naquilo que nós fomentamos em existências anteriores, onde o homem expia o seu passado, ou seja, aqui na Terra nós expiamos o nosso passado, tudo aquilo que nós fizermos de errado, que nós não reajustarmos, nós expiamos nesta existência atual e nas futuras. Mostra o objetivo dos sofrimentos apontando-os como crises salutares, que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então, a crise é um sofrimento salutar, ou seja, ele é necessário, porque decorre das nossas atitudes pregressas, porque não há mais uma opção, porque nós nos apartamos do caminho do amor, nós escolhemos seguir nos equivocando, nós escolhemos não reajustar os nossos débitos, então vem a crise, vem o sofrimento para produzir a cura, nos diz o Evangelho de Jesus. Salutar para a cura. Então, por que é que nós estamos vivenciando esta crise pandêmica? Para a cura. Como sofrimento expiatório. Como sofrimento que não pode mais ser prescindido para a humanidade, tal o ponto em que nós nos encontramos. Que ponto é esse? Um ponto de egoísmo extremo em algumas almas. Um ponto de vaidade avassaladora nos corações de alguns de nós. O tempo em que já desperdiçamos todo o nosso tempo passado, todas as existências pregressas, alguns de nós, é claro, porque tudo é relativo, há sempre alguns mais evoluídos, mas é o tempo em que alguns já deixaram para trás todas as oportunidades de crescer, todas as oportunidades de se redimir. Então, vivenciamos uma crise pandêmica, um isolamento forçado para grande parte de nós, o frear das nossas atividades, o esquecimento das nossas agendas, o repensar do nosso dia a dia. E assim nos encontramos, alguns dentro dos nossos lares, em teletrabalho, em atividades remotas, outros cuidando da saúde, internados, adoentados, sofrendo o efeito do vírus ou de outras doenças, outros na linha de frente, tentando combater esta pandemia em atividades que não podem parar, em atividades essenciais, que não se trata exclusivamente da saúde, porque há muitas atividades que não podem parar neste período. Mas, a par disso tudo, todos nós, neste momento, estejamos na linha de frente ou estejamos em isolamento, temos que nos manter em ocupação útil e com bons pensamentos, para fortalecermos a nossa fé. Com os nossos pensamentos positivos, nós fortalecemos a nossa fé e somos capazes de nos tornar mais felizes, porque senão este período se tornará de puro sofrimento inócuo. Aquele sofrimento que traz o desespero e que em nada nos ajuda. E o sofrimento vem, como nos diz o Evangelho do Cristo, justamente para nos tornar melhores, para nos fazer repensar as nossas existências, para aprimorar as nossas almas. Então, meus irmãos, nós precisamos de ocupação útil e não do ócio. O que é que nós estamos fazendo neste período, nestes momentos? Temos infinitas opções. Temos a opção da boa leitura, do cuidado do nosso lar, do artesanato, uma boa música, de fazermos
de produzirmos tarefas intelectualmente, de participarmos de grupos de estudo online, de assistirmos boas palestras, mas temos também a opção de ler aquilo que não nos traz nada de agradável. Temos a opção de ler o que nos traz a tragédia, temos a opção de nos desenfrearmos na sexolatria online, por exemplo, como tantos irmãos que se encontram neste nível de desajuste e que ocupam o seu tempo nesta vibração. Temos a opção de nos conectarmos mentalmente com os nossos irmãos, colegas de casa espírita, de trabalho, familiares, pela prece, pelas conversas agradáveis. Tenhamos, então, a fim de elevar a nossa fé e a nossa coragem para superarmos este momento e para fazermos dele efetivamente um aprendizado, ocupação útil e bons pensamentos. Pensemos no bem. Imaginemos um novo mundo, uma terra repleta de saúde, de paz, de felicidade. Imaginemos novos rumos para as nações. Imaginemos o abrandamento das fronteiras que trazem a luta, que trazem o desespero, que trazem a fome, que trazem a discórdia. Mas para isso, temos que pensar positivo a cada dia, devagarzinho, porque não se faz um mundo novo de um dia para o outro. Fenelon, no nosso Evangelho, nos diz que não constrói a formiga o edifício de sua república. Em imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Então, uma formiguinha constrói a sua república, porque se une com inúmeras outras. Começou, nos diz Fenelon, a nova cruzada. Vejam que mensagem oportuna. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Que mensagem atual. Que mensagem propícia para os novos dias, para estes momentos que nós estamos vivenciando. Começou a nova cruzada. A cruzada em busca do mundo de regeneração. A cruzada da paz, a cruzada do crescimento. A cruzada da compaixão entre todos os seres, do entendimento. Como nós estamos reagindo diante da situação que estamos vivenciando? A nossa reação diante da imposição do isolamento, da imposição de pararmos as nossas tarefas, é pacífica? Ter uma reação pacífica não é uma tarefa muito fácil, mas também não é difícil. Não é impossível. Basta que nós, diante de todas as situações, tenhamos humildade, paciência e resignação. A pandemia parou a minha agenda, mas eu sou um grãozinho dentro do universo. Tenhamos a humildade de aceitar esta imposição e de compreender o que ela está querendo nos ensinar. Tenhamos a paciência de esperar o passamento deste período, de esperar o amanhã, porque tudo passa muito rápido aqui na Terra. Então, meus irmãos, o isolamento também passará. Resignação. Aceitar se eu não posso sair de casa porque eu sou do grupo de risco. Porque essa aceitação é a minha proteção. Se nós nos resignássemos diante de tudo que a vida nos oferece, sem deixar, é claro, de lutar, de buscar dias melhores, mas se nós aceitássemos aquilo que não podemos modificar,
nós cresceríamos muito mais. Nós estaríamos muito mais protegidos em momentos de crise. Voltemo-nos interiormente. Busquemos as causas das nossas reações quando elas não são pacíficas. O que é que nos perturba? O que é que nos traz ansiedade? O que é que nos faz não suportar o recinto do nosso lar? O que é que nos faz agitados diante da solidão, da nossa presença? Porque nenhum de nós está solitário quando tem amor no coração. Porque quando nós amamos, nós estamos permanentemente conectados com o cosmos, com a espiritualidade de luz, com os benfeitores, com os encarnados que nos querem bem, em pensamento, em sentimento. Não existe solidão para aquele que ama, por mais que esteja sozinho dentro de um recinto físico. E muitos de nós, com certeza, moramos sozinhos, nos encontramos solitários dentro dos nossos lares. Mas não estamos abandonados. Não precisamos entrar em desespero. Nós somos capazes, meus irmãos, de viajar para dentro de nós mesmos e buscarmos a força em Deus. Para chegar a Deus, precisamos de paciência e prece. O Evangelho nos alerta que quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. A lei de amor, a lei do respeito, a lei do entendimento, não julgar para não ser julgados, não fazer ao vosso próximo o que não desejas para ti, amar para ser amado. É dando que se recebe, mas nós ainda temos este ímpeto de confundir a paz com a fraqueza, a pacificidade dos homens com a falta de energia. Os agitados não suportam os pacíficos, como diria alguém que eu conheço. Porque isso, a paz lhes perturba. A paz lhes tira de uma região de perturbação a que estão acostumados, a uma situação de constante sofrimento. E saindo dessa situação, se veem obrigados a fazer a reforma íntima, a olhar para dentro de si, e nem sempre estão preparados. Observemos os pacíficos, aqueles que nos trazem paz de espírito, aqueles que nos acalmam, aqueles que não se abalam diante das intempéries da existência. Tentemos aprender como nos tornarmos melhores, de onde tirarmos forças para prosseguir mesmo diante das grandes crises. Todos nós, meus irmãos, fomos agraciados com a semente da fé e do sentimento de preservação, porque somos filhos de Deus. Dentro de cada um de nós habita essa semente de fé, de preservação, esse instinto de buscar o crescimento, a evolução. Assim, meus irmãos, mesmo quando nós não recebemos aqui na Terra as instruções externas positivas a respeito das lutas que teremos que vencer, as respostas estão dentro de nós. Quando nós temos fé, nós somos capazes de superar todas as dificuldades. Mas para isso é preciso ter coragem
de vencer as vicissitudes. O Evangelho nos traz um alerta, nos dizendo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Então, a fé, a coragem nos trazem o equilíbrio emocional. E com esse equilíbrio emocional, a sanidade mental. Nos mantém equilibrados emocionalmente, nos mantém aptos ao convívio fraterno e respeitoso. E nos afasta das lamúrias, do desgosto, da melancolia. Há quem pregue que a vida é só sofrimento, desconsolo, dor, como nos diz o nosso querido amigo Karl Fikir. Mas isso, segundo Karl, importa em praticar masoquismo emocional e não resolve os nossos problemas. Será que não bastam as dificuldades que a vida nos impõe naturalmente? Por que então a tortura mórbida da tristeza, da falta de fé, da ausência de autoconfiança? Nós estamos vivos para a felicidade, para a alegria, para o amor. Não sejamos imaturos, como nos diz Karl, ao ponto de pensar que as dificuldades não poderão nos visitar ou que elas nos vencerão. Sim, todos nós passamos por dificuldades. Temos problemas, vivenciamos dificuldades a vencer, enfrentamos barreiras. Mas todos temos capacidade de superar as nossas dores. Nada é capaz de aniquilar. Aliás, somos imortais, somos espíritos eternos. Nós viveremos eternamente. Então nada poderá nos aniquilar. A cada dia, basta a sua dificuldade. A dor é uma ferramenta de evolução. Nos ajuda a desenvolver sentimentos nobres neste planeta de provas e expiações. Aqui a dor ainda é necessária, porque nós somos ainda egoístas. Quando nós vencermos todo o egoísmo que habita em nós, a dor será extirpada das nossas existências. Entraremos finalmente numa época de plena regeneração. Então, meus irmãos, não fiquemos nos lamuriando, não entremos em processo de melancolia, de desgosto pela existência. Agradeçamos a Deus, ainda nestes momentos, por tudo que vivenciamos, por todas as oportunidades de aprendizado que esta situação peculiar está nos proporcionando. Quantos gestos de caridade, quantas ideias inovadoras para o bem-estar da população, quantos elos de amor estão se formando, quantos vínculos estão se restabelecendo. Todos nós temos a ideia inata de uma vida melhor, da busca de uma vida melhor. Ela nem sempre se faz presente neste mundo, mas Deus nos envia permanentemente espíritos para nos instruírem acerca da felicidade que Ele nos reserva. Nos diz o Evangelho que aguardemos pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. O anjo da libertação. Que anjo é esse? O anjo do amor, da compreensão, do respeito, da ética, dos bons princípios, dos valores elevados. Esse anjo está dentro de nós, esperando para despertar nas nossas boas ações, na nossa boa vontade, no nosso ânimo de alavancar o progresso da humanidade. Esse anjo prometido
habita em cada um de nós essa semente de amor, de paz, de progresso que o Pai deu a cada um dos seus filhos. Porque ninguém fará a nossa modificação interior. Ninguém promoverá a nossa reforma íntima. Ela cabe a cada um de nós. Nós somos constantemente impulsionados a essa reforma. Nós recebemos constante ajuda material, espiritual, em todos os sentidos. Há sempre alguém que colabora para resolver as nossas dificuldades. Nós nunca estamos sozinhos, nós nunca estamos abandonados pelo Pai, mas a decisão é nossa. Ela precisa começar na nossa vontade interior de modificação, de vontade de se libertar do egoísmo, da vaidade. Nós estamos num período em que o consumismo foi forçosamente deixado de lado, porque nós não temos neste momento muitos lugares para comprar. Quem sabe, após esta pandemia, nós possamos mudar os nossos padrões de consumo? Quem sabe nós possamos depositar a nossa felicidade não mais no ter, mas na vontade de ser melhor, de ser luz, de ser amor, de ser paz, de ser honestidade, de ser trabalho no bem. Há muito trabalho nos esperando. Há muito campo de trabalho a ser ocupado na seara do bem. Há muito a fazer pelo progresso da humanidade. Façamos a nossa parte, doemos o nosso tempo e os maiores beneficiados seremos nós. Se apesar de tudo isso ainda não encontrarmos dentro de nós essa fé, essa confiança para seguir adiante, essa coragem, busquemos na prece. A prece acalma o coração. A prece nos propõe o socorro divino que vem quando a oração é sincera. É sempre uma solução imediata, porque acalma a nossa alma. Mas a resposta definitiva requer o resgate pleno da nossa fé e a prática da caridade. Então, pedi e obtereis. Pedi, mas acreditai. Te modifica primeiro. Segue pedindo, segue confiando, segue acreditando, acalmando o teu coração. E recebereis quando menos esperares. Quando estiveres pronto. Quando tiveres crescido efetivamente. Porque a fé, sem obras, de nada resolve. A prece que apenas pede é uma prece egoísta. A prece requer ação. Pedir, mas fazer a minha parte. Com crença racional em Deus, que não nos premiaria pela nossa inércia. Com a convicção de que somos capazes, sim, de superar qualquer dificuldade, mas que a superação depende da nossa ação. Depende da nossa modificação. Depende da nossa humildade. Então, nos valorizemos como seres, filhos de Deus, mas iguais, todos iguais uns aos outros, caminhando em busca da autoiluminação, mas ainda falhando muito, nos equivocando. Então, meus irmãos, se todos nós falhamos, como nos diz o Evangelho, compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima o Altíssimo do homem e é o traço da união entre o céu e a terra. Nos disse um espírito que já foi uma rainha da França.
mensagem do Evangelho. Então, oremos por aqueles que estão um pouquinho atrás de nós, por aqueles que nós julgamos estar equivocados, por aqueles que nós julgamos cometerem crimes. Oremos. Peçamos pelo seu bem, pelo seu progresso, pelo seu adiantamento, porque enquanto houver um irmão nosso neste orbe sem evolução, ainda haverá dor. Enquanto houver uma alma equivocada entre nós, ainda haverá sofrimento. Ainda será necessária a crise, as tormentas da crise, da dor. Ainda, meus irmãos, além da prece, é preciso controlar nestes momentos o nosso desespero. É preciso permanecer calmo, não entrar em situação de pânico. Buscar na fé a solução dos nossos problemas, sem lançar ao mundo o fel da nossa maldade, da nossa tortura interior, da nossa revolta. Quando nós não encontrarmos dentro de nós as respostas para as nossas dúvidas, para os nossos anseios, e quando não conseguirmos nos acalmar. O nosso próximo não tem culpa da nossa agitação interior. Limpemos os nossos corações de todos os sentimentos torpes e mesquinhos. Nos apaziguemos uns com os outros. Oremos, rogando a Deus para que Ele nos ajude a acalmar a nossa inquietude interior. Sejamos brandos e pacíficos com aqueles que nos rodeiam. Como nós estamos vivenciando o isolamento dentro dos nossos lares? Estamos em paz com aqueles que dividem o nosso ambiente? Estamos nos relacionando com educação, com carinho? Estamos conseguindo dividir os espaços? Ou estamos desesperados e projetando a nossa insatisfação em palavras ásperas, em maltrato? É um tempo de provação. É tempo de provar se já estamos melhores. É tempo de demonstrar dentro do lar a nossa boa educação, a nossa paz interior, aquilo que nós já conseguimos melhorar em nós. É tempo de limpar as feridas da alma, estancar o fel da nossa crueldade, pararmos de nos maltratar na convivência, pararmos de maltratar o mundo, começarmos a vibrar numa faixa de entendimento, de compaixão pelas dificuldades do nosso irmão, dominando os nossos ímpetos de impaciência, de cólera, dizendo para nós mesmos ao final deste período: fui o mais forte. Como nos diz o Evangelho, fui o mais forte quando venci a minha impaciência, a minha cólera, quando consegui dominar os meus ímpetos. É tempo de mudança. Todo este período em si já representa uma brusca mudança nas nossas existências. Mudanças repentinas ocorrem materialmente, mas espiritualmente não. É possível, mas dependem da nossa vontade inquebrantável de modificação. A modificação da nossa alma somente se acelera quando nós abandonamos o homem velho que habita em nós. Quando nós tomamos uma resolução firme, como o nosso Paulo de Tarso, por exemplo, de seguir o Cristo. E ninguém segue o Cristo com impaciência, com desespero, com falta de fé, com inconstância, com desamor. É tempo, meus irmãos, de desenvolver a resiliência.
a capacidade de ser forte mesmo na crise, mesmo no momento ameaçador, mesmo no momento da dificuldade. Estamos vivenciando uma pandemia. Podemos contrair o vírus, por exemplo. E se o contrairmos, vamos nos desesperar? No que é que o desespero vai colaborar para a nossa cura? A resiliência importa em suportar as situações com galhardia e tornar-se mais fortes a partir dela. Vençamos, então, tudo aquilo que se apresentar para nós nesta situação. Sigamos adiante, confiantes a nossa marcha, confiantes em Deus que não abandona a nenhum dos seus filhos. Nos adaptemos sim a estas situações adversas e superemos. Superemos tudo aquilo que nos for proposto. Nós somos espíritos. Nós esquecemos o passado pela limitação física, mas no nosso subconsciente temos uma sutil lembrança da nossa essência espiritual. E essa lembrança é suficiente, sim, para manter a nossa fé em Deus e nas leis naturais que regem a vida de todos os seres e de todos os mundos. A fé, meus irmãos, é o remédio seguro contra o sofrimento. É sempre o primeiro e mais salutar requisito para suportar as dificuldades, as amarguras, as limitações. Acreditemos, nós somos imortais. Estamos sujeitos a um pequeno período de aprendizado nesta matéria física, mas estamos protegidos por tutores mais esclarecidos. Acreditemos. Porque se não acreditarmos, meus irmãos, nós teremos dificuldade em suportar o peso dos dissabores que nós mesmos produzimos mentalmente, pelos nossos pensamentos. Aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida, um instante da sua eficácia, é imediatamente punido, nos diz novamente o Evangelho, porque logo sente as pungentivas angústias da aflição. Que punição é essa? Deus não nos pune. Então, nós nos punimos pela lei de causa e efeito quando nós não temos fé. Quando nós não acreditamos na força do bem, quando nós não acreditamos na força curativa do amor, quando nós não acreditamos na lei do progresso. A pandemia é um perigo real. É um perigo que se apresenta para nós neste momento. Mas nós podemos nos proteger dele sem desespero, sem projetar um mal maior para o amanhã, vivenciando a cada dia, nos ocupando do dia de hoje, daquilo que está acontecendo agora, sem projetar para amanhã um sofrimento maior. Projetemos para o amanhã, meus irmãos, a felicidade, a vitória sobre esta pandemia. Projetemos a saúde, sejamos otimistas. O otimismo nos favorece. É claro que não é tão simples modificar as atitudes e a forma de viver, mas o amor que nos move torna tudo possível, desde que nós enfrentemos as fases de transição com confiança e determinação. Com certeza, este período é um período de transição. É um período que nos transferirá para outro bem melhor, para uma fase de regeneração. É um período que nos fará repensar toda a nossa existência, que nos fará rever os nossos valores e seguir a partir da lei de Deus para um momento bem melhor da humanidade. O planeta está chegando
a um dos períodos de transformação em que de orbe expiatório, nos diz Santo Agostinho em o Evangelho segundo o Espiritismo, mudar-se-á então de orbe expiatório para planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. A lei de Deus é de amor. A lei de Deus é de paz. A lei de Deus é de respeito. A lei de Deus é de felicidade. A lei de Deus é de autoiluminação. É de plenitude de luz para todos nós. Que a luz dos novos dias brilhe nos nossos corações, desde agora, nos pensamentos positivos, na prece sincera, na confiança no amanhã, na resignação pelas dores, no entendimento de todas as causas dos nossos sofrimentos. Obrigado, Pai Celeste, por este momento de comunhão de pensamentos, de estudo do Teu Evangelho, de oportunidade de refletir em conexão com tantas almas. Obrigado, Pai Celeste, pelo dom da vida, por todo o aprendizado, por este planeta maravilhoso, de luz, de multicolorido, de múltiplas formas de vida, pela grandiosidade deste orbe e pela infinitude de possibilidades de crescimento para as nossas almas. Nós te agradecemos por ti, por seres o Pai bondoso que nunca abandona os teus filhos. Nós te agradecemos pelo Cristo que nos guia como modelo de amor e de bondade. Nós te agradecemos pelas caravanas de benfeitores que caminham ao nosso lado, tentando nos mostrar melhores rumos para o nosso amanhã. Nós te agradecemos pela nossa alma, pela infinitude de possibilidades de caminharmos em direção à luz e ao amor. Que o teu amor se sinta neste momento em todos os corações que nos ouvem, como um calor abrasador que purifica, que abastece, que fortalece, que ampara, que revigora e que nos engrandece na humildade daquilo que somos, caminhando para o progresso de dias melhores. Que assim seja. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo no coração de todos aqueles que nos ouvem.